O Senhor vai falar nessa manhã. Agora, Ele sempre fala. Mas a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você vai dizer para o irmão: olha, o Senhor vai falar, mas eu sei que você tem ouvido, mas ouça. Ouça aquilo que Deus quer te falar. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. 41 até o 47. Mas antes vamos orar, mais uma vez, pedindo a orientação de Deus, pedindo a unção de Deus, pedindo que Deus possa nos tocar nessa manhã, através da sua palavra. A palavra que nós cantamos agora, porque Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele disse: haja luz, houve luz, haja firmamento para dividir as águas, e houve firmamento, e Ele foi dizendo pela palavra, e as coisas foram sendo feitas, não é? Pelo próprio Deus. Depois disse também Deus, façamos o homem. Para quem Ele disse? Para o Filho, para o Espírito Santo. A Trindade se uniu em unidade. E aí eles construíram do barro, Ele fez do barro o homem e soprou vida. Aleluia! Vira para o irmão que está do lado aí e diz: você é barro. Agora, depois do homem Ele fez a mulher. Do homem Ele fez a mulher. Da costela do homem Ele fez a mulher. Vira para as mulheres e diga: você é simplesmente uma costela. Desenvolvida. Com todo respeito, né? Todo respeito às mulheres. Mas a palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus, ela faz acontecer. A palavra de Deus não volta vazia, não é? E Deus vai falar. Mas vamos estar orando de 2 em 2 pela palavra. Ó Pai, fale aos nossos corações. Fale, Senhor, para que haja edificação na Tua igreja. Fale, Senhor, para que haja, Senhor, consolo na Tua igreja. Fale, Senhor, para que haja exortação na Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto de Atos capítulo 2, aliás, o livro de Atos fala da igreja primitiva. Muitas vezes nós achamos que a igreja primitiva é um exemplo maior, ou é a igreja na sua maior atuação, né? A igreja, quem sabe, a igreja perfeita. Mas na verdade não é. A igreja primitiva era a igreja do princípio, a igreja do início, a igreja que os apóstolos começam a escrever sobre elas. Lucas escreve aqui em Atos sobre ela. Mas a igreja primitiva nos deixa sim um modelo de evangelismo. E por que nos deixa um modelo de evangelismo? Porque esta igreja do princípio, em pouco tempo, evangelizou o mundo da época. Eles chegaram a todas as partes do mundo da época. Está certo que eles precisaram sofrer perseguição para serem espalhados.
Está certo que houve muitos problemas. Está certo que no evangelismo, nas missões ou em missão que Paulo saiu, houve um problema grave com João Marcos. Está certo que em outra ocasião houve outro problema grave com Pedro. Está certo que houve um problema grave também com Barnabé. Portanto, a igreja primitiva era a igreja, a mesma igreja que nós hoje estamos escrevendo. Quando você for ler o livro de Atos, se é que vai ser possível lá no céu, né? Na presença de Deus, o livro de Atos vai ser enorme, o maior da Bíblia, porque nós, igreja de hoje, continuamos a escrever a história dos Atos dos Apóstolos. Fazemos parte dessa história, e louvado seja o Senhor por isso. Fique em pé, abra em 2, 41 a 47, e nós vamos ler juntos esse texto. Todos juntos, 41. Então, os que lhe aceitaram, vamos lá? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio do apóstolo. Que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Podemos sentar. Meus irmãos, nós estamos, esse tempo que o meu pai não está, separamos esse tempo para falar sobre evangelismo. O Marcos, eu sei, falou a semana passada sobre grupos. Eu me propus a falar hoje sobre evangelismo e unidade, mas eu estava com esse texto aqui, né? Eu vou falar sobre unidade e sobre evangelismo, mas eu fiquei com esse texto aqui durante boa parte da semana e senti de falar sobre este texto, né? Que nós tanto conhecemos e tanto já ouvimos. Mas aqui tem o exemplo da igreja primitiva, e aqui nos dá o motivo, ou os motivos, pelos quais a igreja primitiva foi frutífera. A igreja primitiva evangelizou, a igreja primitiva deu exemplo, deu testemunho na cidade de Jerusalém e nas outras demais, Antioquia e etc. E o motivo, nós vamos ter que ler antes um pouco. Eu leio, mas vocês sabem, no capítulo 1, versículos o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que passa a acontecer aqui no capítulo 2 de Atos? No versículo 1 diz: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito Santo é o grande motivo do poder, entre aspas, da igreja primitiva, da ousadia da igreja primitiva, da intrepidez da igreja primitiva. Mas existe um segundo ponto. O Espírito Santo, que veio habitar todo aquele povo que estava orando ali, os 120 mais alguns, e eles passaram a ter um ponto em comum: a presença de Deus neles, a presença de Deus habitando neles, a presença de Deus dentro deles, porque até então Deus tinha agido no Velho Testamento de fora para dentro, através dos profetas, através da lei. Depois ele agiu através do Filho, que andou com eles, que discipulou a todos eles. E agora, o mesmo Deus vem para atuar na igreja, não de cima ou de fora para dentro, não simplesmente do lado, mas Deus está do lado e continua do lado, porque Ele nos cerca por trás, por diante, sobre nós põe a mão. Mas Ele vem para entrar em cada um de nós, para estar em cada um de nós, para habitar cada um de nós e nos tocar, para que tenhamos testemunho, para que testemunhemos sobre Cristo, para que a igreja seja levada àquilo que é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos por Cristo Jesus. E Jesus é o único meio de salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só existe um mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus crucificado. Mas esse ponto em comum, Robson, esse ponto em comum, Jorge, está aí em você, está aí na sua esposa, está aí no Ed na tua frente. E diga para o irmão: está em você também, está em você também. Você que foi batizado, você que se arrependeu, você que se converteu. A promessa é que o Espírito Santo viria e vem habitar em cada um de nós. Para quê? Para nos fazer testemunhas e fazer com que aquilo que Jesus orou, que eles sejam um, Senhor, como nós somos um, seja realidade na vida deles. Você acredita que nós somos um? Ninguém acredita, né? Você acredita que você é um com a sua esposa? Eu não ouvi nenhum amém. Né? Tudo bem, mas esse segundo amém para mim vale pouco. Depois que eu falei para falar, não é? O que vale é aquele: se você não falou, mas lá dentro fez assim, tudo bem, está valendo. Né? Eu, por exemplo, não falei, mas eu dei de relance um olhar, número 51 para minha esposa, ela já entendeu tudo, né? Meus irmãos, nós somos um. Se Jesus orou, nós somos um. Mas a Bíblia diz sejam um, para que quem creia, o mundo. Tem 3 palavras no grego que são usadas para falar sobre o mundo. Um é o mundo que Deus criou, as coisas, não é? O outro é o mundo, a vida. A vida.
E o outro são as pessoas. De tal maneira amou Deus a humanidade, que deu o seu Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós que temos o Espírito Santo, nós que fomos batizados, ou seja, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós temos a certeza, porque a Bíblia fala que o Espírito habita em nós, e esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que eu e você, para que nós todos sejamos um, inclusive eu e você, Lília. Você já pensou que o casal sendo um, os filhos vão crer? Porque o mundo da casa são os filhos, não é? Você já pensou, se nós formos um, Bauru vai crer? E por que não crê? Falta unidade, ou falta ouvirmos o Espírito Santo. Ouvirmos o Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, no versículo 42, ou melhor, o 41, diz que houve um acréscimo de 3.000 pessoas na igreja. E eles todos foram batizados. E o que então aconteceu? Receberam o Espírito Santo. Era a igreja se movimentando. Era a igreja agora com o Espírito Santo, movendo essa igreja, não é? Já testemunhando. Começou com um grande avivamento, e 3.000 foram acrescentados por Deus nessa igreja. Mas depois começa a falar como esses cristãos viviam. Agora, o que é isso? Como eles viviam? Por que eles viviam dessa maneira, como nós vamos ver? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque eles estavam cheios de Deus. Não é porque eles falavam em outras línguas. Porque aqui a língua que eles falaram foram línguas conhecidas. Porque o mundo da época, o mundo judeu da época estava ali em Jerusalém. E alguns que nasceram em outros países e cresceram em outros países nem falavam a língua dos judeus, mas eles começaram a entender na sua língua o que o povo estava falando. E o que eles estavam falando? Louvando ao nosso Deus, dando graças ao nosso Deus. Mas aqui diz, eles perseveravam. Essa palavra perseverança, é preciso que nós entendamos, porque Deus espera de nós perseverança. Ele quer produzir isso em nós, e é por isso que nós somos provados, para aprendermos a paciência, e para chegarmos a sermos perseverantes, contínuos, firmes. Por quê? Porque o nosso humor, e todos nós somos assim, uma hora está lá em cima, não é verdade? E outra hora está lá embaixo. Você é assim? Todos nós somos. E eu vou dizer mais. Tem muita gente aqui que mais está embaixo do que está em cima. Como é que está, irmão? Oh céus, oh vida. Graças a Deus nós temos irmãos que nos animam, não é? Tem uns mais animados. Eu me lembro o meu pai é mais animado, e o meu sogro era mais assim, não é?
Meu sogro era uma benção, mas ele era... Eu me lembro de uma vez, ele ia fazer 80 anos, e como o pai dele morreu aos 80 anos, ele cismou que também ele ia morrer aos 80 anos. Então ele começou a sofrer aos 79. E aquele ano foi terrível para nós da família, não é? E quando ele fez 80 e não morreu, e passou para 81, ele animou. Mas o meu pai ficava, Douglas, anima, levanta essa cabeça, né? O meu pai também já é exagerado, por outro lado. Por isso que nós precisamos uns dos outros, certo? A minha esposa é uma benção, minha esposa, mas ela, quando levanta de manhã, levanta brava. E eu, depois de 37 anos, começo a aprender a lidar com isso. Enquanto ela não toma o café da manhã, ela continua brava. E é um perigo você querer falar, bom dia, querida. Ela vai falar, bom dia por quê? Né? Mas depois do café, ela já anima mais e tal. Então a maneira que eu tenho de animá-la é levantar, correr e pôr a mesa do café. E quando eu não ponho, aí vai até meio-dia a coisa. Mas é bom um para animar o outro, um entender o outro, isso é uma bênção, né? Olha, nós vivemos às vezes animados, às vezes desanimados. Mas aquele que está em nós, o Espírito que está em nós, Ele é Deus reto. Ele não se anima com o nosso ânimo, mas em compensação Ele não se desanima com o nosso desânimo. Ele continua Deus reto. Ele continua tendo misericórdia de cada um de nós. Ele continua nos amando, Ele continua nos salvando, Ele continua nos perdoando, nos redimindo. E louvado seja o Senhor por isso. Perseveravam, mas nós temos que aprender a perseverar. Temos que aprender a termos continuidade. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina, na leitura da palavra, no estudo da palavra. Como é que você vai perseverar na doutrina se você não conhece a doutrina? Como é que nós vamos perseverar na doutrina se nós não estudamos a doutrina? Como que nós vamos perseverar se nós não sabemos aonde é um livro da Bíblia? Como é que nós vamos perseverar se nós esquecemos o óculos dentro da Bíblia e faz um ano que eu não acho o óculos? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem medita na lei, na doutrina, dia e noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Quantas vezes nós lemos a palavra por dia? Quantas vezes nós buscamos a palavra, o alimento, o pão de cada dia, o pão espiritual de cada dia? Quantas vezes eu procuro conhecer o meu Deus, o meu Cristo, através da palavra? Pois a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles ouviam os apóstolos todos os dias. Eles ouviam a palavra todos os dias.
perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão, na coinonia. Mas essa perseverança não era só na comunhão aqui, não. Antes, perseverando na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão vertical com Deus, com o Pai, através de Cristo e do Espírito Santo. Meus irmãos, ninguém vai ter unidade com os irmãos se não tiver unidade com Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo têm uma unidade, vivem em uma unidade perfeita, santa. E Ele ousou a colocar uma pessoa da Trindade em nós, para que nós participássemos dessa unidade, dessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como que eu posso ter unidade com Deus? Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, não é? Andar como eu ando, tome a sua cruz e siga-me. Para que eu tenha unidade com Deus, é preciso que eu tome a minha cruz e o siga dia após dia, dia após dia. É preciso que eu vá para a cruz, para quê? Para morrer. Morrer para a minha vontade, para que a vontade do Pai seja feita. Eu estava lendo, há algum tempo atrás, na época da Páscoa, a ressurreição de Cristo. Ele morre na sexta-feira, já à tarde. Ele morre na sexta-feira. E o que aconteceu? Aconteceu que as mulheres e os discípulos não tiveram tempo para comprar as coisas, para ungir Jesus, para lavar Jesus, aqueles, como é que fala lá? Os bálsamos, né? Que era o que acontecia na época. Eles lavavam o corpo e depois enrolavam em um linho branco, enrolavam aquele corpo inteiro para depois sepultar. Mas eles não tiveram tempo, porque o Shabat começaria às 6 horas da tarde da sexta-feira. Talvez eles tenham corrido ao mercado, comprado os bálsamos, o pano, porque eles não estavam esperando a morte de Jesus. Jesus falava que ia ser crucificado, mas ninguém estava atento a isso não. Eles devem ter comprado, guardado, e só agora no domingo que nós vamos poder mexer com isso. Porque para o judeu o sábado, é o Shabat, não se pode trabalhar. É interessante, eu estava lendo sobre isso, e em Israel, os prédios de onde moram as pessoas, no sábado, eles andam de andar em andar, parando. Por exemplo, eu vou lá no 12º, eu entro, vou, paro no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até o 12º. Por quê? Porque se eu ficar apertando, isso é trabalho. Eles discutiam até quantos passos se podia dar. Alguns achavam que era 5.000. Mas sem carregar a sacolinha. Se carregasse a sacolinha, 3.000. Então o judeu respeitava o Shabat.
Ninguém podia trabalhar. E de repente, eles correm, põem Jesus no túmulo, fecham a pedra lá, puxam a pedra, põem na porta e para tudo. Para tudo, Shabat, judeu. Só no domingo de manhã, de madrugada, as mulheres levantaram, pegaram os bálsamos, os perfumes e aqueles panos e foram fazer aquilo que era costume. Chegaram lá. Ué, cadê? Cadê o corpo? E de repente elas encontram o jardineiro, os anjos, e ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? Viemos procurar o nosso Senhor, mas ele não está aí. Aí os anjos falam para elas: por que buscam entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, mas presta atenção. Entre a morte na sexta-feira e a ressurreição do domingo, aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma grande coisa. Aconteceu a ressurreição que Deus trabalhou para que isso acontecesse. E quando que ele trabalhou? No Shabat. Ou seja, era preciso Cristo morrer, estar morto, para que Deus trabalhasse poderosamente e Jesus ressuscitasse. Eu ser um com Deus é ser um com Cristo nisso. Eu preciso ir para a morte, dia após dia. E a música que nós cantamos, uma delas hoje, é: não tenha sobre ti qualquer cuidado e tal, qualquer que seja. É meu, somente meu, o trabalho. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com letras, né, de música. Deus trabalhou enquanto Cristo estava morto. Diga para o irmão: quer que Deus trabalhe na sua vida? Quer ser um com Ele? Entra no teu quarto, fecha a porta, fale com Deus e morra. Morra. No quarto a gente pode falar tudo para Ele, pode reclamar, pode: Senhor, por que o Senhor não fez isso? Né? Pode fazer, mas depois morra. E quando você morrer, durante o dia, Deus vai trabalhar. Comunhão com Deus. Agora, comunhão com os irmãos. Meus irmãos, como é triste, às vezes, uns aconselhamentos, que você vai ouvir o irmão falar mal de outro irmão. Como é triste alguns aconselhamentos quando você vai ouvir um irmão falando mal do outro, que Cristo morreu por ele. Como é difícil passar anos e anos, e aqueles mesmos irmãos continuam com um grave problema de relacionamento. Isso mostra, muitas vezes não temos com o vertical. Só tendo com o vertical, com Deus, nós vamos ter comunhão completa, de morte, de Deus trabalhando. Nós vamos ter essa comunhão para uns com os outros. Aqui diz assim: em cada alma havia temor,
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa questão de ter tudo em comum é meio difícil da gente entender. Mas era uma época difícil. Era uma época muito difícil. Aqui em Atos 2:45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Agora leia comigo essa última frase. À medida que alguém tinha necessidade. Repita isso comigo. À medida que alguém tinha necessidade. Repita para o irmão. No Atos 11, no Atos 11, 29, é isso mesmo? Diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Os discípulos resolveram enviar aos irmãos da Judeia ajuda. Por quê? Eles estavam em necessidade. Necessidade não é para comprar uma TV. Necessidade não é para comprar um anel de brilhantes ou um jet ski, alguma coisa. Não. Necessidade é pão. Necessidade é coberta. Necessidade, às vezes, é um sofá. Necessidade é um fogão. Necessidade, às vezes, é uma cama, um colchão. Graças a Deus, a igreja faz isso através dos diáconos, através das ofertas dos irmãos. Mas muitas vezes, nós vivemos cegos a essas necessidades. Porque nós não estamos nem aí com o irmão que precisa, com aquele que precisa. Graças a Deus a igreja vai atrás e pede as coisas, não é? Mas a igreja primitiva, ela tinha necessitados e tinha gente que podia suprir essas necessidades. E eles então dividiam. E aí que vale aquilo que Cristo ensinou, é melhor dar do que receber. E é verdade. Porque quem tem para dar, é porque tem. Eu fico impressionado como aqueles mais pobres, mais carentes, sabem dividir as coisas. Eu ia lá nos almoços lá em Itapuí, quando nós íamos lá, e tinha aqueles almoços fartos e tal, um trazia uma coisa, o outro trazia outra, e eles dividem. Eu gosto de festa de casamento de gente humilde, gente pobre, porque a gente come, mano. Não é? Às vezes um casamento assim mais sofisticado, vem aquele prato com uma azeitona, né? E uns pinguinhos em volta. Eu me lembro lá em Portugal, a Thaís na escola ganhou lá um prêmio, não sei porque que ela ganhou, que era um almoço num restaurante muito chique, muito caro. E aí eu falei, bom, ela não vai sozinha, ela tinha direito de levar uma pessoa, né? Mas nós fomos os 5. E aí o prato dela já era escolhido por eles lá, tinha 2 opções, ela já tinha escolhido. A hora que eu abri o cardápio, eu fui olhar o preço, eu não encontrei nada que eu gostasse. E aí pedimos lá um negócio mais barato,
que tinha, né? Mais barato. E veio um carrinho cheio de pratos com aquela tampa assim. Eu falei, nossa, né? Pôs na minha frente. A hora que tirou, eu falei, ué, cadê? Cadê? Saímos dali, comemos aquilo, saímos dali e fomos no McDonald's. Gente, a igreja primitiva, ela vendia suas propriedades para poder, na dificuldade, na crise, ajudar uns aos outros. Tinha os necessitados na igreja, e tinha aqueles que, como é toda a igreja, aqueles que podem ajudar, aqueles que podem suprir. Louvado seja o Senhor. E o Espírito Santo é que faz isso, e fazia isso na vida daqueles irmãos. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tinha liturgia no templo, na ceia. A ceia é uma coisa litúrgica. Mas tinha também informalidade nas casas, aonde você reúne, como o Marcos falou, você reúne, você ouve os irmãos, você toca um violãozinho, às vezes até mal tocado, né? Mas canta legal, pergunta, responde, dá risada. Se o seu grupo não é assim, comece a orar por ele. Né? O meu é. Depois come um bolo, come lá na semana na casa lá do Joaquim, do Júnior, comemos um bolo feito por ele, que ele fez, não é? E ele é um grande cozinheiro, nós dois somos um grande parceiro na cozinha, né? E em oração. Gente, eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E aqui vamos indo para o final. Louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Às vezes eu fico pensando, isso acontecia, eu fico pensando, antes de inventarem o alto-falante. Você já viu nas cidades menores, eles constroem a igreja, a torre, eu acho que só para colocar aquele alto-falante potentíssimo. E aí quando o repórter, como é que chama? Bonner, ele, William Bonner, ele fala lá, todo mundo assistindo o jornal, ele fala lá, estamos pedindo sangue para uma família que foi acidentada. Se você tem o sangue tipo tal, vá ao hospital, de repente cruza. Isto é do demônio! O pastor falando na igreja. Aí o camarada fica assim, ué. Olha, vocês que estão nos ouvindo aí na sua casa, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O cara não tem paz na casa dele. Isso não é ter simpatia do povo. Tinha um irmão, coitado, na igreja presbiteriana, ele era o evangelista mais chato que tinha em Bauru. E evangelizava. Porque ele falava só naquilo, ele falava, ele era bruto, ele era assim, ele atacava, ele usava a Bíblia para atacar. Ele não era simpático, tanto que a fama dele era o seguinte, ele virou lá e eu virava aqui, para fugir dele. E aos sábados, bater nas casas, ótimo.
Mas se você percebe que não é bem recebido, limpa o pé e vai embora. Para não ser antipático. Eles contavam com a simpatia não dos líderes da igreja, eles contavam com a simpatia do povo, de todo o povo. Eles eram simpáticos, o povo via eles vivendo, ninguém passava necessidade, eles oravam pelos enfermos, eles eram alegres, eles andavam com Cristo, simpáticos. E por causa disso, de estarem cheios do Espírito, de estarem na doutrina, de estarem com Deus, em unidade uns com os outros, de serem simpáticos ao povo naturalmente, porque eles não, vamos ser simpáticos? Não, eles eram. Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Unidade, cheio do Espírito Santo. E vamos ganhar Bauru para o Senhor. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.